mas a tua origem é outra. Quer dizer, que ancestral? Meu ancestral não era nenhum deles. Então, isso precisa ser falado quando você tem noção de outras vidas. E o ancestral da gente é o plano espiritual, a causa primária de onde todos nós viemos. Agora, relações de família existem, e você, dentro de uma genética, está dentro daquele grupo, mas a parte espiritual, ela transcende tudo isso, cara. Eu fico imaginando, né? Se a moda pega, né? Viaja para Turquia, viaja para Índia, encontra, sou seu parente, viu? Você é encarnado aí, mas eu sou seu ancestral. E outra coisa, né? Você está ali encarnado, por exemplo, você foi seu avô. Você está encarnado, você não lembra que você foi seu avô. Que ancestral que está lá, você é o próprio aqui, cara. Então, eu sei que tem gente que trabalha com essa área, mas eu estou colocando uma outra maneira de ser. Tá? Com visão multiplanos. Não dá para fazer isso só no sentido carne e sangue. Carne e sangue sem espírito é nada. Verdade, muito bom. E é legal a gente desmistificar muita coisa também, né? A projeção da consciência é uma ferramenta evolutiva do Moisés. Moisés Zogby, um dos bons pesquisadores de projeção astral no Brasil, meu amigo também, um cara ótimo. Livro de relatos dele muito bom. Esse aqui é do Centro de Estudos da Consciência, né, o SEC dele. O Moisés, há alguns anos, ele tinha programa lá na Rádio Vibe Mundial também, muito bom. O Moisés teve um problema cardiorrespiratório, ficou com um pouco de limitação na parte física. Ele vive dentro num sítio hoje, ali tem o grupo dele, faz um trabalho muito legal, e esse é um livro dele muito bom. Por isso que o Moisés não aparece tanto em palestra, está um pouco mais restrito. Ele está dentro da vida dele, ele quietinho no sítio, continua produzindo, e é um cara muito bom, um dos caras que eu mais gosto na área de projeção. E outra coisa, Moisés tem as opiniões dele, você tem a tua, tem a minha, o Mihael dele. Novamente vou falar, não fique preso à opinião de ninguém. Aproveite o que você tem de bom em cada coisa e soma com o teu melhor. Muito bem. Guilherme Falck, Explorações Extrafísicas. Olha, eu peguei esse aqui, pessoal, eu nem tenho um. O Guilherme Falck é gaúcho, estuda saídas do corpo há muito tempo, lançou esse livro lá em Passo Fundo, inclusive o ano que vem, no segundo semestre de 2025, eu vou a Passo Fundo, quando eu for a Caxias do Sul e Porto Alegre também. Tem um grupo grande lá que escuta programa da rádio e tal. Me convidaram. E esse livro foi lançado pelo Guilherme Falck, e eu não tenho ainda. Então o Samuel conseguiu um e eu quero um para mim, viu, Guilherme? Você não mandou um para mim, cara. Ele prometeu que ia mandar um para mim e não mandou. Mas eu vou conseguir um desse aqui. É mais um autor brasileiro aí, bom, cara sério, pesquisando, livro bom. Estou dizendo bom sem ver, mas eu confio no autor, que é um cara muito sério. Agora, Guilherme, não tem jeito, manda. Guilherme, manda um, cara, presente de Natal aí, vou entrar de férias, eu vou aproveitar e ler. Viagem Astral. Esse daqui tem uma capa enigmática, né? Esse aí, se eu não me engano, é editora Siciliano, isso. Esse livro saiu na década de 90, Gave e Yvonne Frost, tem uma foto, não tem essa edição. São dois ocultistas ingleses que fizeram dentro do âmbito do espiritualismo como um todo, baseado na parte britânica, onde eles são. Como eles são de um templo ocultista, a abordagem é um pouco mais ocultista. Esse livro vendeu muito no Brasil na década de 90, depois esgotou, não foi mais relançado. Viagem Astral, Gave e Yvonne Frost, editora Siciliano. E aqui, esse nome Viagem Astral tem um outro nome, Viagem Astral. Sucesso aqui, também na década de 90. É o Rick Stack, se eu não me engano, americano. Série Soma, que saía com a revista Ano Zero na época, se eu não me engano, né? Exatamente, editora Campos. O coordenador da edição era o Paulo Coelho. Então, um livro bem legal de um pesquisador americano, também vendeu muito na década de 90. Fael, na década de 90, 80 e 90, você entrava numa livraria, você encontrava livro de saídas do corpo, livro de chakras, um monte de coisa. Hoje você entra, está inundado de romance mediúnico e livro de autoajuda. Um ou outro livro que você encontra muito legal, a maioria é repetitivo dentro de uma área, que é o que vende. Não tenho nada contra. Mas, cara, já houve época no Brasil que essa literatura estava muito forte nas livrarias e hoje nem tanto, né? É uma pena. Espero que para as próximas décadas isso vá mudando e outros livros bons possam aparecer. Eu também não tenho nada contra, acho que é bom até que as pessoas leiam alguma obra, e eu não consigo ler obras assim, psicografadas com histórias. Acho legal ver um filme a respeito, mas ler assim é essa pegada para mim.
E agora nós chegamos em um livro clássico dos clássicos, né? Esse é do Ramatiz, cara, Livrar-se, Elucidações do Além. Olha, eu li esse livro, eu tinha 21 anos, em 1982. Para mim é o melhor livro do Ramatiz. Capítulos sobre psicometria, duplo etérico, chakras, prana. Aqui o Ramatiz ele abriu o leque de temas universalistas. Esses livros do Ramatiz eram editados pela editora Freitas Bastos. E hoje quem os edita é a editora do Conhecimento, né? Mas me parece que o filho do Hercílio Mais, o médium que recebia as mensagens do Ramatiz, parece que pegou a sequência de livros agora para editar pela editora dele, não sei, mas acha fácil o livro. Esse livro aqui é maravilhoso, não é de saídas do corpo, mas fala de chakras, prana, psicometria, dupla etérica, é um livro muito bom. E aí, só para a gente abrir uma lacuna sobre Ramatiz, porque o Ramatiz ele gera várias especulações na espiritualidade. Ele é um espírito que é universalista, tem uma linha espiritual, inclusive na Umbanda ele se adequa à linha do Oriente, mas também tem as suas ressalvas, depende do lugar. No Espiritismo também tem muita gente que tem suas ressalvas, na apometria, e aí fica aquela coisa, né? O lugar que de repente põe um bloqueio em relação a isso, né? Algumas áreas estão muito conservadoras e presas nelas mesmas. Não estou dizendo que é certo ou errado, cada um segue o que quiser. Mas quando você lacra a tua mente numa área só, num planeta com 8 bilhões de pessoas e culturas diferentes e literaturas variadas, você achar que só a tua está certa, tem algo errado com você. No mínimo, por uma questão de inteligência, quanto mais a mente está aberta, maior a capacidade de expandir a consciência e não ficar lacrado numa área só. O trabalho do Ramatiz sempre foi universalista. Não se espera que alguém conservador em alguma área, seja de que linha for, goste de uma abordagem universalista. É por isso. E aí, às vezes, o Ramatiz apareceu, por exemplo, num centro espírita, um clarividente viu. Apareceu lá no trabalho de apometria, clarividente viu. Às vezes está num terreiro de Umbanda e está no outro, mas não é o mesmo cara, porque já tem uma linha de... Isso é uma egrégora, cara. Toda uma egrégora que trabalha baseado numa atmosfera em que pode tomar aquela forma ou trazer o padrão de ideias. Mas normalmente é uma falange, vamos chamar assim, um grupamento inteiro dentro daquela vibe. E aqui, este livro aqui é um clássico, viu? Este livro tem muita coisa boa mesmo. Inclusive, esse aqui é meu, aqui eu vou aproveitar, que é o único que não tem uma dedicatória aqui. Viagem Espiritual 3, também difícil de achar. E o autor, eu não conheço, conhece? Esse livro eu lancei ele em 1998, cara. Esse livro é muito legal, ele está esgotado e custa caro num sebo. Aqui eu tentei dar um enfoque mais oriental dentro das saídas do corpo, né? Olha aqui, eu em 1998, aquele cara que me mandava mensagem lá, você está envelhecendo. Se ele me visse agora então, vai falar, pois é, eu falei, o tempo passa, mas a consciência está boa e mais experiente com o tempo. O corpo, cara, é igual um carro, com o tempo a lataria vai arriando e o pneu vai ficando careca, só que o motorista pode estar mais sábio. Então é bom a gente focar no que interessa, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, né? E esse livro aqui me deu muita alegria ter publicado essa obra, está esgotado ainda, mas é um livro muito bacana, Rafael. E tem muitas técnicas nesse livro, viu? Tem um livro bem... Talvez fosse bom mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Viagem Espiritual, que na época, publicado em 1995, o volume 2, olha como era, Mihael, o livro, com ilustrações da Glória Costa, que trabalhava comigo na época, né, com a editora Universalista, e o livro tinha 60 imagens coloridas das saídas do corpo, porque eu queria produzir um livro que contivesse muita ilustração, para que a pessoa batendo o olho numa imagem entendesse tudo. E o livro teve várias edições, aí depois se esgotou, a editora Universalista também fechou. Quando foi alguns anos antes, quando que eu lancei isso aqui, 2012, 2011, não me lembro, a editora Luz da Serra me pediu para reeditar o livro. E aí contratou o artista Leonardo Dolfini, meu amigo, para refazer as ilustrações. E aí o livro tem 58 imagens coloridas que o Léo se baseou nas ilustrações da Glória Costa, que na época também se baseava nos relatos meus de projeção. E é este livro agora que está como Viagem Espiritual da Luz da Serra, que já vai sair a 9ª edição. Essa era a edição antiga.
e essa é a mais moderna. Esse então seria o 2. Seria o 2, mas que eu não posso usar 2 porque é outra editora, né? E aí depois saiu o 3 e o 1 também tá esgotado, cara. Um é aquela capa laranja, eu tenho a primeira edição lá, que acho que deve ter aqui também. Que tem o Yogananda, o Ivanov e o Ramil Ramatiz. Agora falou em Yogananda, né? Esse daqui, hein? Esse livro aqui é uma joia rara também, viu? Autobiografia de um yogi. Já falamos sobre esse livro, que é inevitável, de acordo com algumas experiências relatadas, né? Paramahansa Yogananda é um divisor de águas, cara. Todo mundo gosta muito desse livro. Eu li isso aqui, eu tinha 20 anos, cara. E me apaixonei pelo trabalho do Yogananda, expoente da área da Kriya Yoga, discípulo do Swami Yukteswar. Na década de 1920, veio da Índia para a América do Norte para estabelecer uma abordagem para os ocidentais da velha Kriya Yoga, baseada no Krishna, no Babaji, Lahiri Mahasaya e os grandes mestres dessa tradição. Como Yogananda veio para o Ocidente, ele facilitou a linguagem para que ocidentais pudessem compreender parâmetros do hinduísmo e fez uma obra, cara, maravilhosa, que eu recomendo a todo mundo que mexe com a parte espiritual ler. O livro tem vários conteúdos legais, as narrativas do Yogananda, você fica encantado com as narrativas dele, que era um cara muito bacana e hoje está do lado de lá trabalhando, como sempre, ajudando a humanidade em silêncio. Esse livro aqui é divisor de águas, cara. Um olhar do Yogananda é um olhar diferente, né? Uma energia que é indescritível mesmo. E aí a gente já falou sobre o Trailanga, né? Ele conta do Trailanga nesse livro. Tem sobre o Trailanga, tem Rangopal. Rangopal, tem vários, né, grandes mestres que ele falava, o mestre Mahasaya também, o Lahiri Mahasaya. E aí, essa referência, acho legal que ele coloca, porque no livro a gente tem no Ocidente uma referência de Cristo como Jesus, né? Todo mundo acredita, até muitas pessoas que acham que é Jesus Cristo, é tipo João da Silva, é o sobrenome. E ele fala sobre esse estado. O Yogananda se referia ao Swami Yukteswar como o Cristo, um verdadeiro Cristo encarnado. E Yukteswar falava que o Lahiri Mahasaya era um verdadeiro Cristo reencarnado. Que dizia que o Babaji era um verdadeiro... Cristo, cara, é uma expressão que vem do grego, tá? Diferente do nome Jesus, que é um nome do Oriente Médio. Então, Cristo, por exemplo, Paulo de Tarso, nasceu na ilha de Tarso, filho de judeus com educação grega, sob influência do Império Romano. Paulo de Tarso é século I após Cristo. Ele não andou na praia com Jesus, não estava no deserto, nem comeu pão e tomou vinho com Jesus. Ele é um tempo depois. Então, a expressão que ele usava era o Cristo, na maioria das obras dele. Falava Jesus, mas na maioria das vezes o Cristo, no sentido de um ideal superior que vem e se manifesta no homem, preparado para aquilo. Então, quando Yogananda fala Cristo, é força crística, como um budista chamaria de força búdica, como um islâmico chamaria de um estado islâmico de ser, e daí por diante. São só nomes, cara. E o Babaji, a gente falou anteriormente, o Babaji é muito citado aqui, né, como mestre do Lahiri Mahasaya. Só que até hoje existe um enigma em volta do Babaji, né? Muitos relacionam ele também com a figura de Jesus, como mestre. O que se fala é que Babaji seria um cara ali do grupo de Jesus aí ajudando a humanidade, né? Parceiro de trabalho, né? Isso é o que se admite na área da Kriya Yoga. Baba é uma expressão do sânscrito para alguém que é como um pai espiritual para vocês. Fala meu Baba, meu guru, meu pai espiritual. Ji é diminutivo. Babaji, meu padrinho. Lá em Salvador, painho. Mata é mãe. Daí você fala Mataji, madrinha ou mainha, que era a irmã do Babaji. Então, ao longo da história da Índia, surgiram muitos babas, milhares deles, que não são o Babaji que o Yogananda fala, que o termo é comum. E surgiram yogis também com o termo Babaji. E muita gente pensou que era o mesmo Babaji que o Yogananda falava, e não é. Inclusive, surgiu um cara no século XX que dizia que era o Babaji, só que ele envelheceu. E o Babaji, que o Yogananda cita, é um cara que dominava a energia completamente, aparecia sempre do mesmo jeito. E não envelhece. E aí, ó, é que esse livro aqui, eu gosto tanto desse livro, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. A figura do Babaji, ela é uma figura interessantíssima, e nesse livro fala-se muito sobre o Samadhi. Sim. Samadhi, Mahasamadhi,
E as pessoas, acredito que começaram a buscar isso muitos após a leitura desse livro que popularizou aí em todo mundo. Qualquer ser humano pode alcançar um samadhi? Olha, primeiro que o termo samadhi, o pessoal olha ali e nem sabe de onde veio. O termo samadhi vem do sânscrito na velha Índia, um estado de consciência cósmica, expansão da consciência. Esse termo surge principalmente na área do yoga com o Patanjali. E o Patanjali falava dos 8 angas ou passos do yoga, em que a culminação do 8º passo seria o samadhi, ou seja, a expansão, o estado de união do yogi com o eterno, mas seria o 8º passo de 8 pontos. O pessoal fala, eu quero um samadhi sem trilhar os 7 anteriores. Então já começa por aí. O Yogananda falava de samadhi porque ele era yogi. Isso é uma coisa dentro da tradição do yoga. Então muita gente falou, eu queria um samadhi desse. Não sabe nem o que está falando, cara. Porque ouviu falar. Mas e os outros pontos? O que é uma expansão da consciência? Um estado de unidade de consciência. Existem vários níveis de samadhi. Os Mahasamadhis, os grandes samadhis dos grandes mestres. E existe, vamos chamar um mini samadhi, que eu chamo de amostra grátis da consciência cósmica. Você está meditando, tem uma experiência vasta, depois volta ao normal, marcado para sempre por aquela experiência que vai te expandir para outras coisas. Então, é uma amostra grátis, um samadhinho, vou chamar assim, é esse que as pessoas, qualquer pessoa, em algum momento tem um potencial, mas como chegar? Mahasamadhi é para grandes consciências que já estão com um nível elevadíssimo. O ser humano normal, como a gente aqui, um mini samadhinho, para fazer redundância, uma amostra grátis do infinito é o que dá para gente, cara, no momento. E o Yogananda é conhecido por ter ido lá, palestrado, né? Falou, agora eu tô indo. E foi. E outra coisa, um dos caras que mais falava de samadhi era o Paramahansa Ramakrishna no século XIX. Século XX, Shri Ramana Maharishi, Aurobindo, todos esses caras que eu sou fã, cara. Tinha também uma grande yoga, Ananda Moema, que o Yogananda aqui também era um arraso. E, cara, isso aí, para falar disso aí, não tem linguagem que possa definir um samadhi. Muita gente no yoga fala, mas nunca teve um, e às vezes está tão lacrado dentro do yoga, na caixinha, porque todo mundo fica numa caixinha, uma ou outra, e não consegue samadhi. Como é que alguém preso na caixinha vai ter samadhi? Que a expansão não quebra a caixinha mental, está preso numa área só? Tá pensando na lasanha que ele vai comer lá e quer ter um samadhi é algo libertário. Se você está preso numa área, você não está liberto de nada.